Fala galera, vamos continuar hoje tratando sobre Aristóteles, esse autor essencial na história da filosofia clássica como um todo, esse autor essencial no período que nós estamos estudando, o período socrático, esse período que possui três autores, Sócrates, Platão, mestre do Aristóteles e o próprio Aristóteles. Aristóteles que foi um cara importante porque, acima de tudo, divergiu das ideias do seu mestre, ele não apenas repetiu elas, ao mesmo modo que Platão também fez no fim de sua vida com Sócrates, mas esse rompimento agora é mais radical. Se para Platão o conhecimento das cores no mundo era acessível somente por meio da razão, para Aristóteles o conhecimento das cores do mundo era alcançado por meio daquilo que o Platão negligenciava, ou seja, os sentidos. Vamos ver nessa aula outros conceitos importantes sobre o Aristóteles. Vamos começar pelo conceito de metafísica. Metafísica, primeiramente, não foi um conceito utilizado pelo Aristóteles. Na verdade, esse conceito foi feito pelo Andrônico de Rhodes, o seu discípulo, que ao organizar o seu trabalho posteriormente, deu um nome a essa parte do conhecimento específica de metafísica. O Aristóteles chamava de primeira filosofia, ou filosofia primeira. O que era a filosofia primeira, então, ou a metafísica, como intitulou Andrônico de Rhodes? Tratava-se de um tipo de conhecimento que engloba todos os saberes particulares e, ao mesmo tempo, é um fundamento de todos eles. Ou seja, a metafísica é uma espécie de ciência primordial que também se equivale e estuda outras áreas. Não é a filosofia em si, ela é uma parte da filosofia, entende? A filosofia seria a ciência que estuda as causas do mundo, que a gente vai ver que é uma coisa essencial para Aristóteles. A metafísica, portanto, é um pedaço do conhecimento filosófico de Aristóteles. É o que ele chamou de filosofia primeira. Para eu poder te explicar a importância do Aristóteles no pensamento antigo e até na filosofia de maneira abrangente, eu preciso retomar um problema que nós já retomamos ao falar sobre o Platão, que é o problema do movimento no mundo. Esse problema era separado por dois autores eram emblemáticos nele, Heráclito e Parmênides. Heráclito de Éfeso dizia que o mundo era movido, ele era constituído de um mobilismo, ou seja, que as coisas estavam em constante mudança. Isso quer dizer, por exemplo, que constantemente nós mudamos e não há problema nenhum nisso, é nossa essência constantemente de mudar. O problema é que o Parmênides vai dizer justamente o inverso, que o movimento não pode existir no mundo, que movimento e ser não podem coexistir, porque o movimento quebra a ideia de essência, quebra a ideia de ser. Por quê? Porque para sermos, não podemos nos mover, não podemos nos transformar. Se algo muda constantemente, ele não possui essência. E aí que a conclusão do Parmênides é, ou o movimento não existe, ou o ser não existe. Mas o ser com certeza existe, é o que ele é. Então o movimento, com certeza, deve ser uma ilusão, vai dizer o Parmênides. Então o que nós temos é o Parmênides postulando o imobilismo e o Heráclito postulando o mobilismo, ou seja, que as coisas mudam, e o Parmênides que as coisas não mudam. O Aristóteles é importante porque o que ele vai fazer é uma síntese desses dois pensamentos. Ele não vai precisar criar uma outra esfera de pensamento, um outro mundo, como fez o seu mestre Platão, para resolver esse problema. O que Aristóteles faz é criar uma nova teoria, a teoria do ato e potência, e com essa teoria ele vai confluir, ele vai sintetizar esses dois pensamentos. Mas antes de falar da teoria do ato e potência em si, eu preciso te explicar dois conceitos essenciais em Aristóteles. A diferença que existe para ele entre essência e acidente. Toma, por exemplo, esse animal que eu coloquei aqui para vocês, um cavalo. Quais seriam as características que fazem um cavalo ser o cavalo, sem as quais ele não pode deixar de ser o que ele é, que identificam ele? Por exemplo, características como ele ser quadrúpede, características como ele possuir pelo, não são características essenciais para o fato dele ser um cavalo. Essas características que não são essenciais são chamadas por Aristóteles de acidente. Acidente é toda característica que não é essencial para o ser quem ele é. E toda característica essencial que torna o ser aquilo que ele é em específico, nós vamos chamar de essência. A essência é importante se você pensar em termos biológicos hoje. Quando você lembra da classificação dos seres vivos, para poder chegar numa espécie específica, eu preciso determinar quais elementos são essenciais. E eu estou lembrando disso não por uma questão qualquer, mas porque essa questão de classificação dos seres vivos, a biologia deve e muito a esse cara que nós estamos estudando, ao Aristóteles, considerado como um dos pais fundadores dessa ciência desde a antiguidade, já que ele já classificava seres vivos e nos ajuda aqui também a entender isso. A teoria do ato e potência
ela foi, como eu te expliquei antes, uma explicação para aquele problema do movimento no mundo. Ela é uma superação, ela é uma solução para o paradoxo do movimento estabelecido antes. Através dela, ele vai conseguir conciliar a existência de mudança no mundo com a existência do ser. O ser pode existir e mesmo assim mudar sem deixar de ser o que ele é. O conceito de potência em si, em Aristóteles, é bem diverso e existem várias subcamadas. Por exemplo, ele vai separar a potência em potências de seres animados e potência em seres inanimados, ou seja, existe potencial, existe energia em potência mesmo em seres não animados. Lembra que ânima vem do grego alma, né? Ou seja, se eu pensar numa porta, uma porta não teria alma para Aristóteles. Mesmo essa porta possui uma potência na visão do Aristóteles. E dentro dos seres animados, alguns são mais racionais e outros irracionais. Portanto, a potência também varia de acordo com a sua racionalidade. Existe uma potência racional e uma potência irracional. Toda potência irracional teria apenas um efeito no mundo, o efeito da sua natureza. Toda potência que seria racional poderia fazer mais de um efeito, o seu efeito normal e natural e o efeito contrário também, se assim o desejasse. Por isso nós, como seres humanos, como animais racionais, nós podemos criar efeitos contrários do que nós poderíamos fazer. Vocês vão ver que potência tem a ver, na verdade, com a capacidade de criar algo, mas é uma energia, volto a te dizer aqui, que está presente tanto em seres animados quanto em seres inanimados. Mas o que seria em si ato e potência? O que acontece é que o Aristóteles define muito bem no seu livro o que é uma potência, mas ele não define muito bem o que é um ato. E ele vai dizer que isso é super normal, porque nós devemos nos desapegar de tentar dar definições às coisas. Pera aí, professor, o Aristóteles está dizendo que nós não devemos conhecer as coisas? Não, nada disso. O que ele está dizendo é que existem algumas coisas que nós não conseguiríamos dar um conceito fechado e que isso não é um problema. Nós poderíamos aprender ela ou entender como ela funciona através de analogias. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que com certeza ato e potência são dois modos opostos da pessoa existir. Então eu existo em ato e eu existo em potência. Uma cadeira existe em ato e existe em potência. Os pássaros existem em ato e existem em potência. Então, por enquanto aqui, ato e potência são duas formas diferentes e opostas de nós existirmos no mundo. E o ato vai estar diretamente relacionado à nossa existência, ou seja, ao nosso tempo presente, o que nós manifestamos, e a potência vai estar diretamente relacionado ao que nós viríamos a ser, ao que nós seremos, ou seja, ao futuro. Já percebeu a diferença aqui? A potência é uma capacidade que nós temos, e já o ato é aquilo que nós manifestamos, é o que nós fazemos no presente momento. Vamos deixar bem claro agora o que é a teoria da potência através dessas ilustrações que eu deixei aqui. Imagina uma semente. A semente, ela já contém informações muito preciosas do que vai ser a árvore que vai ser gerada dela no futuro. Assim como a árvore, ela já está ali de alguma forma mapeada para ser no futuro qualquer tipo de móvel que nós podemos pensar. Eu coloquei aqui uma cadeira. Qual é a relação desses objetos? É que ato e potência está diretamente relacionado a um ponto de vista, a um referencial. Então, a semente pode ser um ato ou pode ser uma potência. O que ela é um ato, professor? Ela é um ato manifesto dela mesma. Ela já está aqui. O ato é o presente momento. Eu sou em ato, nesse momento, um professor para vocês, é o que vocês estão me vendo. Potência tem uma relação no futuro, o que eu posso vir a ser. Então, qual é o ato? A semente. Só que a semente, ao mesmo tempo, ela já é outra coisa em potência. O que ela é em potência? O futuro. Qual é o futuro dela? A árvore. Então, a semente já é a árvore em potência. E a árvore, ela já é outra coisa também em potência. Em ato, ela é uma árvore, em potência, ela é um móvel qualquer. No meu exemplo, uma cadeira. O interessante no Aristóteles é que todas as coisas são atos e potência ao mesmo tempo e a possibilidade das coisas é infinita. Porque se você pensar, por exemplo, que isso aqui é um ciclo fechado, porque a cadeira ela pode deteriorar, ela pode acabar virando adubo no futuro, acabar... Como é o nome daquele negócio quando as coisas deixam de ser? 2000 anos depois. Porque a cadeira, ela pode deixar de ser, ela vai acabar se fragmentando, ela pode acabar virando serragem, pode virar adubo, e quando ela virar adubo, ela pode estar junto com uma semente e ela vai ajudar a formar uma árvore. Então é como se a cadeira desse continuidade a um ciclo infinito, ela vai deixar a ser uma árvore novamente.
Eu posso ser, por exemplo, em potência, uma árvore. Basta você lembrar que quando eu for enterrado, eu tenho que ser enterrado próximo a uma árvore, vai ter uma semente, e a minha energia vai ser transformada para aquilo, certo? Dá para você bem comparar com a ideia de energia potencial e energia cinética, que eu acho que fica bem claro para vocês. Mas tudo está interligado, tudo é ato, tudo é potência de alguma forma para Aristóteles. Ato é o presente, potência, o que poderemos ser, o futuro. Vamos ficando por aqui, espero que tenha tudo ficado bem claro. Valeu, galera, tamo junto.